bem, abençoada? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui na companhia de uma pessoa maravilhosa que eu conheci aqui em Vilhena e com certeza muitos dos nossos seguidores aqui também já conhecem, porque é seguidor dela. Ela fez uma entrevista comigo e eu agora estou fazendo uma entrevista com ela. Por quê? Ela também tem algo maravilhoso para compartilhar conosco. Uma história, olha, que você vai mover o teu coração, viu? É uma superação, um exemplo de superação. Então está aqui a minha amiga Nice, né? Nice é daqui da cidade de Vilhena. Quanto tempo, Nice, você mora aqui em Vilhena já? Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Nice e eu moro já há uns 15, 16 anos de Vilhena. E quando eu vim para cá, para Vilhena, na verdade eu vim numa história bem destruída. Comecei tudo do zero, vim de uma separação conturbante e eu queria começar tudo de novo, iniciar minha história. Só que como a gente muitas vezes não tem experiência, não tem conhecimento com Deus e não tem busca com Deus e as coisas ainda dão cada vez mais errado. Então você vai contar essa história todinha para nós aí, do começo até o final. Tá bom? Então você que já está aqui me assistindo desse lado aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá uma força aqui para nossa amiga aqui e vamos até o final dessa história para você conhecer uma história de superação. Gente, eu quando estou do outro lado da tela, pode ter certeza que eu tenho menos timidez do que quando eu estou do lado de cá sendo entrevistada, mas vamos lá. Vamos começar lá do início da história. Minha história também é bastante longa e muitas lutas, mas no final Deus dá a vitória. Então tudo começou quando eu sofri um acidente em 2014. Eu sofri um acidente de moto, fui moto com moto. 2014 foi o ano da Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo ele perdeu de 7-2. Por que eu tô falando isso? Não tem nada a ver com a história? Também tem tudo a ver. Foi na época que eu ainda não conhecia verdadeiramente Jesus. Eu já estava algumas vezes indo para a igreja, mas eu não ficava. Eu não ficava na igreja, eu não conseguia ficar, não tinha força. O inimigo sempre me puxava para o mundo de volta. Até que eu precisei saber que Deus é um Deus de milagre. Então a minha história é um milagre e você continua aí comigo até o final para conhecer a minha história. Que muitos de vocês também vão ter uma história muito parecida com a minha e saber que Deus faz grandes milagres. Olhando para mim, o que você vê de diferente em mim? Nada, né? Assim, aparentemente perfeito. Um pouco de torto, um pouco de defeito, mas isso aí tá valendo. Vamos lá para a história em 2014. Nós estamos no ano de 2025, dia 7 de julho de 2014. Lembrando que 777 são números da perfeição. Foi por isso que eu estou aqui, porque Deus tem algo nas nossas vidas e quando a gente tem um chamado, Deus mesmo, você entrando na sepultura, Deus vai lá e te resgata. Então em 2014, saindo do meu trabalho, retornando para casa, já era depois das 17 horas, meu irmão mais novo estava na garupa e eu vim pilotando a moto. Eu sempre tive muito medo de andar na garupa da moto do meu irmão. Ele era muito doido. Hoje, graças a Deus, Deus também deu uma lição nele, ele tá mais devagar. Eu falo assim que há duas probabilidades. Ou ele tinha matado nós dois, ou nós tinha passado e eu não tinha conhecido verdadeiramente Jesus. Mas Deus não falha em momentos nenhum. Nesse dia eu sofri um gravíssimo acidente de moto, eu tive um traumatismo craniano, um TCE. Foi ali que começou a minha grande luta e eu quero já louvar a Deus, porque Deus olhou para mim e disse assim, essa é a minha filha amada. E nesse dia, Deus prepara todas as coisas. Me arrependo do acidente? Nem um pouco. É incrível dizer isso. Tenho raiva da pessoa que me bateu? Também não. Também não. Inclusive, eu agradeço a Deus por ter sido ela que tenha feito isso na minha vida. Deus precisou me parar literalmente. Porque nessa época era trabalhar o dia todo, eu estudava à noite fazendo curso e no final de semana faculdade. Não tinha tempo para mais nada a não ser trabalhar e estudar. Nessa época eu estava numa grande luta porque eu queria vencer, eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro, eu queria ter muitas coisas financeiramente. Só que nesse momento eu não estava tendo espaço para Deus na minha vida. E meus pais, né, minha mãe, meus irmãos, meu pai não, mas minha mãe e meus irmãos são evangélicos e eu era a ovelha que estava fora da casa de Deus. E nesse dia
Eu sofri um grave acidente, onde é que o rapaz passou preferencial e bateu em mim. Eu não lembro de nada do momento do acidente. Se perguntar se eu vi a moto vindo, eu não lembro. Se eu ouvi a batida, eu não lembro. Não lembro de nada. Eu vou voltar a ter lembrança quando eu já tô lá na UTI. Eu fui direto para a UTI e os médicos deram para o meu esposo e para a minha família. Naquela época a gente era só namorados, não era casado ainda não. Deus faz grandes milagres nas nossas vidas também, gente. E não é fácil, mas a gente vence. E nessa época o médico deu apenas 2% de vida para o meu esposo. O que é 2%, gente? Eu creio hoje que o médico disse que teria apenas 2% para não dizer assim, não tem chance de vida, não vai viver. Só que o nosso Deus é tão grandioso, o nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele olha e fala assim, você só deu 2 e eu te dou 100. Amém. 100% de vida. Foi difícil. Foi difícil esse dia, foi difícil a minha caminhada, foi difícil mais de ano para a recuperação. Mas eu creio que o grande milagre estava acontecendo. Nessa época tinham uns amigos lá do meu trabalho, as meninas, e uma equipe da igreja orando no monte por mim. Eles estavam clamando pela minha vida, estavam clamando pela minha alma. E minha mãe já fazia 20 anos orando por mim, para que eu viesse realmente se render aos pés de Jesus. E nesse acidente que eu sofri, eu fui parar na UTI. A pessoa que bateu em mim era uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração. E é por isso que diante de todos, eu sei que vai ter muitas críticas sobre esse irmão, mas eu quero dizer para vocês, eu não me arrependo de ter sido ele. Se eu pudesse escolher novamente, eu escolheria ele. Sabe por quê? Você sabe por que eu não morri? Porque tinha alguém orando por mim. Exatamente naquele momento onde que o diabo, Satanás dos infernos iria recolher a minha vida, porque eu não estava no caminho de Deus. Eu não queria saber de Jesus nessa época. Não é que eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber de igreja. Eu não queria saber de servir ao Senhor. Os meus pensamentos eram sempre assim. Quando eu envelhecer, eu vou para a igreja. Hoje eu quero curtir a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Só que a minha vida é de Jesus. A minha vida não é minha. E eu comecei a ter sonhos nessas épocas. Eu tinha muitos sonhos. E os sonhos sempre eram os mesmos. Nunca era diferente. Eu sonhava numa tempestade. Dava um raio. E aquele raio entrava na minha casa e me matava. Eu acordava sempre muito assustada e pedia a Deus tenha misericórdia de mim. Eu tive repetidamente vezes esse sonho. Só que eu nunca levei tão a sério, como se fosse realmente acontecer. Eu tinha medo quando começava a trovejar, tinha medo quando davam uns relâmpagos, mas logo depois passava. Só que Deus sabia e me conhecia lá dentro do meu coração, que verdadeiramente eu precisava saber o significado da palavra milagre. Deus faz milagre. Deus faz milagre em nossas vidas. E foi o que Deus fez. Deus preparou em todos os detalhes. Minha vizinha, que eu morava nos apartamentos, minha vizinha é enfermeira. E ela trabalhava lá no hospital. E ela conta que o médico existia apenas um neurologista no hospital regional aqui de Vilhena. E ele já tinha saído do plantão, pois ele teve que retornar para buscar um documento. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele faz até o médico voltar para te atender. Ele faz o médico voltar para fazer a cirurgia em você. É verdade. Quando Deus tem plano na sua vida, quando Deus tem um propósito na sua vida, até aquilo que é impossível, Deus faz acontecer. E foi feita a cirurgia. Eu passei exatamente uma semana na UTI. Somente uma semana. Para quem tinha apenas 2% de vida. Deus fez algo tremendo. Deus fez algo assim que eu não posso, nunca vou conseguir agradecer a Deus pelo aquilo que Ele fez para minha vida. E dali veio a luta pela sobrevivência, pela recuperação. Eu perdi o olfato, eu não sentia mais cheiro. Eu perdi a audição esquerda, que foi a parte lateral esquerda que eu abri. A minha cabeça abriu, fez uma meia-lua. Aqui não dá para ver, porque o meu cabelo tampa, mas a minha cabeça é funda até hoje. E ela vai fazendo isso aqui, ó. É uma meia-lua. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo.
Deus faz coisas que nós nunca imaginamos que poderia fazer. Verdade. E eu carrego comigo aqui provas. Olha só. Essa é a minha cabeça. Aqui já estava no quarto, eu já tinha saído da UTI. Lá não permitiam tirar foto. Minha mãe mora no estado do Paraná. Enquanto eu estava na UTI, eu ainda estava muito debilitada. E eu acordei quando a minha mãe chegou nos meus pés naquela cama. E eu não conseguia entender direito o que exatamente tinha acontecido, porque para mim eu tinha morrido, porque a probabilidade da minha mãe estar ali era impossível. Passei um bom tempo até conseguir. Mas agora vem a parte melhor. Uma semana eu voltei pro quarto. Na segunda noite, eu ouvia uma irmã cantar uns louvores. No terceiro dia de manhã, essa irmã apareceu no meu quarto fazendo uma visita. E foi ali que eu entreguei verdadeiramente Glória a Deus. a minha vida a Jesus. Aleluia. Não foi por isso ou por aquilo. Foi a forma que Deus encontrou para que eu verdadeiramente olhasse para Jesus e dissesse assim: a minha vida é sua. O mundo lá fora tentou me tirar muitas vezes, levar de volta. Mas eu entendi que foi Jesus que cuidou em todos os detalhes. E o louvor que essa irmã cantava era o louvor: eu tenho um grande amigo. O meu amigo é Jesus. Glória a Deus. Eu levei muito tempo, eu não conseguia saber que não era esse que ela louvava. Eu levei 5 anos, até que eu descobri que era o hino da harpa. Lindo, maravilhoso. Se tiver oportunidade, depois eu vou ver certinho aqui e vou passar o número desse hino. Ela cantava. E diante da minha mãe eu falava assim: mãe, eu aceito Jesus hoje, e Deus vai preparar um lugar para mim, vai preparar uma igreja, vai preparar a minha caminhada. Eu não sei nem como isso vai acontecer, como é que vai ser, mas é Deus que vai trabalhar. E ali foi o primeiro passo. Jesus poderia ter me recolhido. Naquele momento já era dele. Ali no hospital, naquele momento que eu aceitei Jesus, porque não foi fácil a recuperação. Eu ainda passei um tempo no quarto, um tempo no hospital, lutando, gente, para sobreviver. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, Amém. para louvar o nome do Senhor. E hoje Deus me deu tudo aquilo que eu estava buscando lá no mundo. Deus me deu. Amém. Deus me deu o financeiro que eu queria. Deus me deu a paz que eu não tinha. Deus me deu a estrutura de uma família. Deus me deu o esposo que eu tenho hoje. Naquela época a gente apenas namorava. O meu esposo, ele tirou 2 férias somente para cuidar de mim. Aleluia. Essa experiência me deu assim ao meu coração uma gratidão tão grande. Só que nem todas as mulheres têm esse privilégio. Não é porque Deus me ama mais. Não é porque eu sou melhor que vocês. Eu sou tão pecadora, tão pequena, até mais do que vocês que estão me assistindo. Mas o amor de Cristo é tão grande pela minha vida e pela sua vida. Amém. Eu vejo tantas mulheres sendo abandonadas quando passam por situações difíceis, por um acidente ou por alguma doença. Só que nós não devemos desistir, porque o amor de Cristo é eterno. A única coisa que hoje eu almejo é o meu lugar lá no céu. Amém. O meu temor de Deus é lá no céu. E Deus foi colocando pessoas no meu caminho para me ajudar em toda a minha caminhada. Deus preparou uma cristã, uma fisioterapeuta, que cuidou de mim, me levou para a igreja dela para me conhecer quem é verdadeiramente Jesus. Ali foi um processo muito grande de libertação de muitas mentiras, de muitos enganos, aonde eu comecei a enxergar Jesus em todas as formas. Deus transformou de dentro para fora. Glória a Deus. E eu louvo muito, louvo a Deus. E foi a partir desta caminhada que eu comecei a conhecer também os motorhomes, conhecer esse povo de viajantes, porque eu não fui igual a minha amiga, uma família que viveu na estrada. Sempre fui de uma família muito humilde, sempre fui de uma família muito pobre, faltavam muitas coisas. Era por isso que eu lutava tanto, porque eu sempre quis dar o melhor para minha filha, porque eu passei muitas necessidades.
Eu sei que quer ir para a escola descalço. Eu sei que quer usar apenas roupas usadas. Eu sei que quer comer apenas farinha de milho torrada na chapa com leite de uma única vaquinha que nós tínhamos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter fartura e também sei o que é ter escassez. Naquela época não existia, quando eu era criança não existia Bolsa Família, não existia essas bolsas que hoje o governo ajuda. Então eu sei o que é dificuldade. E eu glorifico a Deus, louvo a Deus por cada um que me ajudou, por cada irmão que orou por mim, pelas irmãs, pelas campanhas que elas fizeram no monte. Eu fui quebrada literalmente. Amém. Meu corpo, meus braços, minha coluna, minhas pernas, não aconteceu nada. Eu só tive o traumatismo craniano, somente a cabeça. É porque precisava ser trabalhada. Eu precisava passar pelo milagre, porque se quebrasse um braço, cola, normal. Uma perna, normal. Talvez uma cadeira de roda não teria o impacto que eu tenho hoje, porque as pessoas olham para mim. Elas olham para mim. Se vocês querem conhecer quem eu sou, tem o meu canal, Um Giro Alto pelo Mundo, lá vocês vão me ver sempre gravando. Então lá vocês vão conseguir ver meus defeitos também. Mas assim, quando a gente olha pra mim, imagina-se uma pessoa toda defeituosa. E isso não tá acontecendo porque vocês não podem ver, a não ser quando a pessoa me toca. Quando ela me toca. Mas eu não percebi nada. Quando me toca, ó. Aqui é fundo. É, realmente. Então isso, Deus poderia ter me curado e me deixado eu perfeita. Só que como é que eu ia ser um testemunho pra mim e para você? Eu precisava ser um testemunho por onde eu passasse, porque Deus ainda faz milagre. Amém. Se você ainda está esperando o seu milagre, continua orando porque o seu milagre vem. Amém. E se você é uma mãe que está orando pela tua filha, igual a minha mãe estava orando por mim, continua orando. Deus vai trazer ela para a casa de Deus. Amém. Deus vai trazer ela para Jesus. Eu não sei qual é a forma, mas Deus diz a nós dentro da palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E eu vim para Jesus. E eu estou até hoje, desde 2014, na presença do Senhor. Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, que sempre vem. E vai vir para você também. Mas não desista. O Senhor Jesus já venceu o mundo para a minha salvação e pela sua salvação. Eu quero mostrar mais algumas fotinhas aqui para vocês. Deixa eu atrasar você aqui. Isso aqui foi o processo. Eu vou escanear e colocar, não. Foi o processo. Ó. Meu olho, quando eu falei que eu tive problema da minha visão, esse que tá tampado é o olho que eu não fechava. Quando eu olhasse para uma pessoa, eu enxergava duas. É como se eu estivesse olhando para você e eu visse duas pessoas. O que Deus fez? Curou. Hoje Glória eu a enxergo Deus. normal. Graças a Deus. Eu fiquei surda do meu ouvido, eu não ouvia nada. Quando o meu ouvido foi curado, o meu ouvido ficou tão sensível igual um ouvido de bebê. Então Deus curou. Meu olfato que eu não sentia cheiro, voltei a sentir cheiro. Vocês sabem qual foi o primeiro cheiro que eu senti? O cheiro do café que a vizinha fazia. E esse foi o processo de muita fisioterapia. As minhas fisioterapias também elas eram em choque, porque a paralisação facial foi grande. E aqui eu já estava 20 dias no quarto. Oh, glória. Então assim, Deus fez grandes milagres na minha vida. E hoje eu estou para glorificar a Deus. Mesmo que você não acredite que eu seja um milagre do Senhor. Mesmo que você ainda não acredite que Jesus existe. Jesus me curou. Jesus me salvou. Amém. E eu vou sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Independente de pessoas dizer que Jesus não existe, que Jesus não vive, que Jesus já morreu. Jesus morreu e ressuscitou para a minha salvação, Amém. para a sua salvação. Amém. Então não deixe que pessoas venham até você e digam que Jesus não existe. Jesus existe sim. E Jesus nos usa para ajudar pessoas assim como você, assim como pessoas me ajudaram e colocaram pessoas maravilhosas igual a minha amiga Ellen aqui no meu caminho, para hoje estar contando para vocês a minha história. E eu não troco o meu Jesus por nada nesse mundo.
nem por dinheiro, nem casamento, nem filhos e nem nada nesse mundo. Porque o meu Jesus é soberano sobre a minha vida. Amém. E a minha vida é de Jesus. Amém. Amém. E então, meu povo, que história linda, né? Isso serve de exemplo para você que está sentado aí do outro lado, às vezes cabisbaixo, se lamentando, sofrendo, passando por algumas situações. Mas lembre-se que não existe nada, lembra dessa palavra? Nada, nada é impossível para Deus. E é esse Deus que nós conhecemos, é esse Deus que socorre aqueles que estão gritando pelo socorro, pelo nome dele. Ele não desampara ninguém, mas você tem que abrir o coração, assim como ela fez, né? Ela quis Jesus. Hoje ela declarou aqui que ela não troca por nada, por ninguém, por nada, dinheiro nenhum, nem por família, nem por nada, porque Jesus é em primeiro lugar na vida dela. E é isso que ele quer, que nós o queremos em primeiro lugar, né, na nossa vida. Queremos ele em primeiro lugar em nós. Quando a gente vai fazer as coisas, primeiro nós temos que colocar ele à frente de tudo. Mas às vezes nós colocamos os nossos planos. E os nossos planos, os nossos projetos, muitas das vezes não são os projetos e os planos dele. Mas nós precisamos de abrir o nosso entendimento e saber que há um superior que nos criou, que sabe quem somos nós, o que fazemos, de onde viemos e para onde vamos. Ele conhece tudo. E é esse Deus que eu apresento para você. Então levante. Olhe para o alto, pare de ficar chorando, pare de ficar se lamentando, mas erga a tua cabeça e siga aqui esse exemplo de superação. Ela não desistiu e Deus fez a obra, né? Eu estou aqui contemplando, né, aqui junto dela, posso ver realmente aqui, né, na cabeça dela como ela tem essa parte funda aqui, ok? Mas tudo isso para ficar a marca do milagre que ela recebeu. Exato. Sabe, os médicos podem até desenganar, mas Deus não desengana ninguém. E mesmo se ele não quiser curar, porque às vezes ele sabe muito bem, nos conhece, que às vezes nós não vamos permanecer na presença dele, é melhor ele nos levar enquanto nós temos aquela oportunidade de estar junto com ele ali e morar com ele para sempre, do que ele nos curar e a gente sair da presença de Deus. Isso chama-se ingratidão, né? Quando você ajuda alguém, que você dá alguma coisa de valor para uma pessoa e que ela não zela, e que ela não cuida, e que ela não agradece, não valoriza, você fica triste, não fica? Deus não é diferente. Então, por esse amor que ele tem para conosco, quando a gente reconhece que precisa dele, que nós somos dependentes dele, com certeza, ele se alegra e dá o melhor para nós. Você viu esse testemunho maravilhoso? Siga a Anice no canal dela, Um Giro Alto pelo Mundo. Isso. E nós vamos deixar aqui na descrição embaixo aí. Você vai clicar lá em cima, lá vai conhecer. Quem não conhece o canal dela ainda, vai entrar lá e conhecer o canal dela e ver, né, essa vida de motorhomeiro. É muito bom, né, que a gente fica conhecendo as histórias das pessoas, né? Então Deus tem esse projeto para ela também. E aonde ela for, ela vai estar testemunhando do amor de Deus. Então, obrigado por você ter aguentado assistir até aqui. Dê o seu like, compartilha, eu te peço, por favor, compartilha para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Um testemunho desse pode mudar a vida de muitas pessoas, tá bom? Então você compartilha, comenta, né? Dê o seu likezinho aí, ajude-nos a divulgar. Nós não queremos aqui que o canal se alavanca, não. Nós queremos é que pessoas assistam esse testemunho e sejam edificados para a honra e glória do Senhor, porque nós não fazemos nada para nós mesmos, mas tudo que fazemos é para Deus. Obrigada por tudo, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Anice, por me aceitar aqui na sua casa e a gente está aqui participando, né, dessa entrevista. Obrigada mesmo, que Deus te abençoe grandemente e com certeza a nossa amizade está selada até Jesus voltar, porque quando voltar nós continuamos com a nossa amizade também lá em cima. É verdade. Nós vamos reencontrar em nome de Jesus. E você, mãe, não desista de orar pelo seu filho. Minha mãe não desistiu de orar por mim. Foi 20 anos de oração, 20 anos de jejum, 20 anos de consagração. E eu estou aqui para ser o testemunho dela. Amém. Pela oração. Amém. Tá bom? E se você quiser contar o teu testemunho também pra gente, entre em contato.
o mesmo nome do canal também é o Instagram. É o Exatamente. Giro Alto pelo Mundo. Né? Ó, Um beijo pra no seu vocês, coração. maravilhosos. Maravilhosos, né? Maravilhosos Maravilhosos. e maravilhosos, né? Minha toma-se dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim, consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela Só não da pode me manhã. morder, viu, Caramelo? Ela já fez uma entrevista comigo e agora eu estou retribuindo. Ela está pagando. Eu fiz a entrevista com ela e agora ela está fazendo a entrevista. Não, ela fez uma entrevista comigo.